Olá, boa tarde. Chegou a hora do nosso encontro diário aqui na TV Guará e hoje é quinta-feira, nosso novo dia de falar de educação. Elizabeth Rodrigues está aqui para falar sobre a volta às aulas. Esse momento é importante e de muita expectativa para alunos, professores e pais também. Hoje aqui no programa também a gente fala de moda. Eu bati um papo com Guga Fernandes, editora da revista Deluxe, sobre as tendências do inverno 2015, que já estão invadindo aí as vitrines. E ainda tem a tal da depilação na linha, gente. Vocês já experimentaram? Tudo isso agora aqui comigo no programa M, que está entrando no ar. Pois é, gente, a volta às aulas transforma a vida não só de alunos e professores, como também a dos pais, né? Fica todo mundo ansioso, eles normalmente sentem dificuldade ao lidar com o afastamento do filho que inicia a sua vivência escolar. Os professores se preocupam com o planejamento e o sucesso desse momento e as crianças sentem ansiedade do primeiro dia ou do retorno à escola. Para que todos possam se programar e aproveitar melhor o ano letivo, Elizabeth Rodrigues dá umas dicas pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde a você que está conosco. Todas as... Agora quintas, hein? Agora mudamos quinta, gente, mudamos. Agora quinta às 14 horas. Isso. E vamos continuar trabalhando essa matéria linda que é educação. Educação, é verdade. E tudo que a gente puder fazer para iluminar o nosso entendimento, nosso caminho de pais e de avós, a gente com certeza fará. E mais um ano letivo que se aproxima, quer dizer, que se iniciou, não é? Exatamente. Que se inicia, e nós temos que ver que é um triângulo que se concretiza. O aluno, a família e a escola. É um triângulo que se fecha, uma parceria que se organiza e que os pais buscam a escola em que eles acreditam, a escola que pode oferecer um projeto pedagógico para levar o filho à felicidade. E às vezes os pais deixam os filhos na escola e quebram a parte família do triângulo. Principalmente quando é a primeira vez, né? E a escola fica sem o seu grande parceiro, que é o pai, que é a mãe, que é o responsável, para que este momento realmente se concretize como um momento de ensino, de aprendizagem, de formação, de realização, de experiências mil que o aluno pode ter, que é a criança. Então, a primeira coisa que a gente queria ver era essa questão do planejamento. Quer dizer, começar desde já, né? As crianças vão chegar com o gás todo, os jovens, para ver o grupo, para trocar as experiências, para compartilhar as vivências das férias e vão levar para casa todo dia e trazer. Entendeu? A experiência da escola é uma experiência que há muito tempo não se diz mais que a escola prepara para a vida. A escola é vida. Ali você já está vivendo, você já está tendo experiência, você já tem história para contar daqui mais uns anos. A criança e os jovens, quando sai da escola, leva para casa alguma problemática, algum desafio, alguma tarefa que vai ser desenvolvida com a família em casa. Então, ele leva uma partida, como diz o professor Silveres, que é professor do doutorado da Católica de Brasília. Ele leva uma partida, e essa partida ele vai desenvolver com os pais. Então, às vezes ele leva para fazer uma pesquisa e o pai e a mãe ajudam. Às vezes os avós têm a experiência que ele precisa, entendeu? Às vezes uma criança de 6 anos leva para casa adivinhações para fazer. Então, o que é? Que tem asa, mas não voa, e que tem bico, mas não bica. Quer dizer, o pai e a mãe não podem simplesmente deixar na mão de uma pessoa, ou simplesmente dizer para ele, é um bullying, que às vezes não está nem no dia a dia da criança, ou tá, mas a criança nunca percebeu. Entendi. Então o pai e a mãe têm que buscar o bullying para mostrar. O que que você acha que pode ser a asa? O que que você acha que pode ser o bico? Ai, mãe, então é um bullying, ai, que interessante.
Quer dizer, tem que haver aquela participação da família. Não é possível que essa... Aí a criança chega no dia seguinte e ela vai fazer a presença dela na sala de aula. E vai trazer a família para dentro da sala de aula. A minha mãe me mostrou, meu pai me mostrou aí essa presença. Cada um, quando vai trazendo a sua presença, gera uma proximidade. Sim. As crianças se aproximam com o que elas trazem de casa. E o professor vai trabalhar com outros exemplos. Então, isso é a pedagogia que tem sentido e que se fecha com a família e escola. Quando a criança sai com a partida, ela traz a sua presença e faz a proximidade. Agora, Elizabeth, uma coisa também que eu acho importante você começar a se preocupar desde o começo do ano é você conseguir manter uma rotina de estudo com seu filho, para não ficar aquela confusão de final de ano, quem ficou de provinha, de recuperação, correndo atrás do prejuízo, né? Se começar sempre cedo, aproveitar esta empolgação e desenvolver uma rotina, como é que a gente faz isso? Como é a dica para os pais? Paulo, muito bem lembrado, porque tem que aproveitar que ele está sedento de alguma coisa. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um planejamento de vida. Não é um planejamento de estudo, não. É um planejamento de vida. Vamos colocar a nossa vida, neste momento, numa planilha. E a gente vai ver, a minha aula é de manhã, é 7h20, então eu vou acordar que horas? Para que eu possa tomar banho e chegar sempre com um tempinho na escola para não ficar estressado. Depois, eu tenho aula até 11h50, até meio-dia, até meio-dia e meio. Que hora eu chego em casa? Que hora eu almoço? É interessante que eu tenha um descanso depois do almoço. Que hora eu vou fazer as tarefas de casa? E a partir de que hora eu vou estudar para as minhas matérias ou para as minhas provas? E que hora eu vou ler o livro que a escola passou? E que hora eu vou ler uma revista, que é importante eu ler uma Veja, isto é, para que eu possa saber o que se passa, eu possa ter argumentos para... E um jornal. Será que eu que tenho uma revista de minha predileção? Eu quero ler uma revista de esporte, eu quero ler uma revista de meninas, então meu pai pode assinar uma revista. Então, tudo isto tem que estar na planilha. Aí nós fazemos a planilha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado... eu posso ter aula na escola ou não, e domingo é um dia livre para que eu possa descansar. O sábado à tarde eu vou ao cinema e vou jogar bola com meus colegas lá embaixo no prédio ou na rua. Então, tudo está. Eu tenho um esporte, eu faço vôlei, basquete, o que eu faço? Eu tenho uma aula de reforço de língua estrangeira, de inglês, de espanhol. Então, tudo tem que estar na planilha. E aqui eu já sei a hora de dormir. E onde entra o computador? Que hora eu vou ficar na internet com meus colegas fazendo quase nada? Ou simplesmente conversando? Segundas, quartas fazendo tudo ao mesmo tempo? Ou tudo ao mesmo tempo. Segundas, quartas e sextas, toda vez que eu terminar a lição de casa, eu posso, de 17 às 18, entrar no computador. Pronto. Entendeu? Mas o que o pai não pode deixar é frouxo, sem limites, para que o menino corra nas tarefas de casa, sem saber nem a significação do que ele está fazendo. Exatamente. E abra o computador e passe a tarde inteira lá, mandando mensagem, fazendo tudo de uma forma atabalhoada. Por quê? Porque quando chega na hora de entregar os trabalhos, os projetos da escola, as avaliações, o aluno está despreparado, não está feito, não está pronto. Está copiado do Google. Gera um estresse muito grande. E afinal, o que é que esse menino está fazendo na escola que nem conseguiu aprender? Aí a responsabilidade é toda da escola, é toda do menino, é toda do pai, é toda do professor. De quem é a responsabilidade? A resposta me parece muito clara. A responsabilidade é de todos. E cada um tem que fazer a sua parte. Portanto, horário de estudo vamos fazer? Sim, mas ele tem que chamar horário de vida. Tem que saber que hora é o basquete, que hora é o inglês, que hora é o estudo. E tem que saber também como estudar. Isso. Agora, isso que você falou é muito importante. Até porque hoje em dia, uma coisa que a gente nota é que os pais, eles estão com essa de fazer uma agenda para os filhos, às vezes até meio carregada demais. Nesse planejamento, você tem também que conciliar todas as milhões de atividades extracurriculares que existem aí, né? Porque hoje em dia é inglês, é balé, é não sei mais quantos esportes, não sei mais quantas aulas de quê. Quer dizer, e às vezes o aluno se dedica tanto para essas coisas que esquece um pouquinho o estudo que é necessário. Exatamente. Né? Então, pai, mãe, tarefa de casa muito importante, mas é necessário também o estudo. O que é o estudo? O aluno trabalhou alguns conteúdos em português, matemática, história e ciências hoje na escola. Então, como é que se estuda isso? Independentemente da tarefa de casa. Você pega tudo que trabalhou na escola e que você anotou, você estuda. Passo número 1.
ler os apontamentos. Depois você pega o livro, o material adotado e vê o que é que o livro diz do material que você anotou alguma coisa. Ora, interessante, o livro diz que existem vários tipos de mercantilismo e eu tinha estudado só 2 na escola, mas tem mais 4. Que interessante, ah, que coisa boa. Aí você vai aprender mais coisas com o livro. Depois você fecha o caderno, fecha o livro e vai fazer o seu próprio esquema. Então, mercantilismo. Primeiro, o que é mercantilismo? É uma política econômica da época do absolutismo. Segundo, quais são as características? É o culto ao metal, papapá. Terceiro, onde aconteceu? Espanha, tal. Como se chamou em cada uma? Quais eram os pontos fracos, pontos fortes? Pronto. Aí, então, é que vai começar a fazer os exercícios de que o livro dispõe nas páginas específicas, mesmo que não tenham sido passados na escola. Todos, mas se já é possível fazer, é interessante que o aluno tenha não só o livro da escola, mas que ele tenha sempre outro livro de outro autor para que ele possa estudar sozinho com mais aprofundamento. Então, vamos recapitular como é que se estuda em casa. Primeiro, apontamentos que eu fiz na escola. Segundo, livro ou material adotado. Terceiro, eu faço meu próprio esquema. Quarto, exercício. Mas não, tem aluno que chega em casa, eu vou ver logo quais são os exercícios para fazer. Aí pega os exercícios e... Tararara, mãe, acabei, tchau. Acabei de fazer aí o exercício. O pai olha, beleza, exercício, papapá. Ou seja, como é que se consegue construir uma casa pelo telhado? Porque chegar em casa e começar a fazer exercício, você construiu a casa pelo telhado. Sim, mas onde estava o baldrame de baixo, que eram os apontamentos? Onde estavam as paredes, que eram o livro? Onde estava a armação do telhado, que era o meu próprio esquema? Para eu chegar e colocar as telhas, que são exercícios. Aí nossos filhos chegam em casa, começam a construir uma casa pelo telhado, a casa cai, chega no dia da prova, não sabe nada. E um mês depois, o que é mesmo que era aquilo? E a culpa é da escola. A melhor parte é essa. Então, minha gente, vamos fazer nossas tarefas, cada um a sua responsabilidade direitinho? É verdade. Qual é da escola? Ter os melhores professores, fornecer o programa escolar. Qual é do aluno? Fazer pergunta na sala de aula, se interessar. Aluno, você que está atendendo aqui ao nosso programa, por favor, você não é cadáver defunto para estar de corpo presente na sala, o professor falando e você... Você tem que perguntar, porque a questão, ela é a instigação, é o desafio do intelecto. Só o aluno que pergunta em sala de aula é capaz de aprender o que o professor está dizendo. E aquele que fica batendo cabeça, feito burrinho de presépio, não vai a lugar nenhum. Então, você tem que perguntar, essa é a sua função, e anotar. E você, pai, é olhar se o aluno realmente está estudando em casa. Estudando como? Apontamento, livro, próprio esquema, exercício, aí sim vai ser um sucesso. Todo mundo tem que participar, né, gente? O segredo não é diferente, não existe milagre, é botar para se esforçar os alunos e os pais acompanharem juntamente com os professores. Elizabeth, obrigada, que bom eu fico que a gente feliz de voltou. estar aqui de novo. Gente, vamos lá. Ó, nós estamos aqui para ajudar. Quem quiser, mande para a TV Guará suas perguntas sobre educação, que nós, então, trabalharemos aqui com o maior prazer. Que bom. Obrigada mais uma vez. Vamos para o intervalo comercial, eu volto já que tem mais.